Shalom, Igreja Viva do Deus Vivo, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para mais um estudo de célula na nossa série Princípios e hoje nós vamos falar sobre arrependimento. Arrependimento é uma palavra muito forte no ministério de João Batista. E o que é arrependimento? Arrependimento é um sentimento de dor profunda pelo que você fez de errado. Não é remorso. É uma dor que ao mesmo tempo te impele a fazer uma mudança de vida. É de você sentir nojo por aquilo que você fez que contraria os princípios de Deus. Então o arrependimento é uma mudança interior. É uma mudança na sua consciência, é uma mudança na sua vontade, de você verdadeiramente se voltar para o Senhor e buscar segui-lo em todos os seus caminhos. Seu fruto irá revelar qual é o seu chamado, por isso que o arrependimento é algo fundamental na nossa vida, para que nós possamos ter esses frutos de arrependimento. E o fruto do arrependimento se chama mudança, que é uma metanoia, é uma transformação, é uma metamorfose. Esse é o fruto do arrependimento. O princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, que está lá em Marcos, capítulo 1, o versículo de 1 a 3, diz: conforme está escrito na profecia de Isaías, eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Essa profecia foi dada por Isaías. E essa profecia está falando a respeito de João Batista, que viria para preparar o caminho do Senhor, para preparar o ministério para Jesus. Então, ser conhecido pelo fruto é você evidenciar a sua essência. Assim como João Batista, ele era descendente de um sumo sacerdote, ele era da tribo de Levi. E quando os sacerdotes levitas de Jerusalém questionaram sobre quem ele era, ele lhes respondeu, dizendo que não era o Cristo. Então lhe perguntaram: quem é, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. João respondeu as perguntas rapidamente, dizendo: não. Ah, és tu Elias? És tu o profeta? Ele falou que não. Por que ele negou ser o profeta Elias, sendo que o próprio anjo Gabriel e também Jesus disseram que ele era? Isso se encontra em Lucas 1, versículo 17, e também em Mateus capítulo 17, versículos 12 e 13. Então, creio que uma das razões foi para chamar a atenção daqueles homens da volta para Deus, que precisavam todos voltar para Deus, pois estavam presos aos seus títulos ministeriais, ao louvor dos homens. Porque repare bem onde João Batista foi desenvolver o seu ministério. Ele era filho de um sumo sacerdote, então provavelmente a herança dele era ministrar nos templos. Mas ele foi para o deserto, um lugar que talvez não tivesse notoriedade nenhuma, mas o que acontecia ali é que as pessoas iam ouvir a João Batista no deserto. E a pregação de João Batista era uma pregação de arrependimento. Ele dizia: arrependei-vos. O tempo todo ele confrontava. Então ele não estava falando algo que as pessoas queriam ouvir. Ele não estava falando algo para agradar as pessoas. Porque muitas vezes nós só queremos ouvir aquilo que nos agrada, os elogios, que nós estamos bem. Nós queremos ouvir aquilo que satisfaz a nossa alma, as nossas emoções. Mas
João Batista, ele escolheu uma outra rota, ele preferiu ouvir a voz de Deus e anunciar ao povo aquilo que realmente Deus queria que ele realizasse, que ele fizesse. Sendo esse preparador para o caminho de Jesus, ele precisava falar sobre o quê? Arrependimento, porque as pessoas precisavam se voltar para Deus. A palavra hebraica para preparar, que está lá em Isaías 40, versículo 4, é paná. A definição dessa palavra no dicionário da língua hebraica significa voltar, retornar ou preparar. Então, esses dois termos, preparar e preparado, são encontrados mais de 100 vezes no Velho Testamento. E esse verso poderia ser lido dessa maneira: a voz do que clama no deserto, retorne ao caminho do Senhor. Então, essa palavra preparar significa retornar para o caminho do Senhor. É realmente fazer uma mudança, é fazer uma metanoia, uma transformação e voltar-se para o Senhor. Nesse tempo que nós estamos vivendo, a maioria das pessoas estava se voltando para si mesmo, para os seus interesses pessoais, correndo atrás de sucesso, correndo atrás de dinheiro, de fama, de tantas outras coisas, mas dificilmente você encontrava pessoas querendo realmente voltar para o Senhor. Eram pessoas vivendo modinhas, eram pessoas vivendo no seu mundo particular. E quando veio todo esse contexto que nós estamos vivendo hoje, de uma pandemia, as pessoas começaram também a se voltar para Deus, porque no meio de tudo isso, todos fomos igualados no mesmo nível, todos fomos sujeitos à mesma situação. E somente a nossa confiança, a nossa fé em Deus é quem nos faz ficar firmes, que nos faz ter princípios e caminhar por eles, porque nós vemos que no meio disso tudo se despiu também muitos interesses que estavam ocultos, e muitas pessoas também são oportunistas até da desgraça alheia, até do momento da dificuldade alheia. E todas essas coisas nós estamos assistindo, nós estamos vendo, nós estamos contemplando de uma forma muito clara, muito transparente, tudo o que tem acontecido. Então as Escrituras dizem que aquilo que é tortuoso será retificado, será mudado, e os lugares escabrosos aplanados. Isso se encontra em Isaías 40, versículo 4. E a palavra hebraica para tortuoso é akob, que significa fraudulento, enganoso, poluído, tortuoso. E nós estamos vendo essas fraudulências, esses enganos, o caminho sendo poluído, sendo tortuoso. E Deus está falando que nos últimos dias aquilo que é tortuoso seria retificado, que esses lugares escabrosos seriam aplanados, seriam endireitados. E akob aparece 3 vezes no Velho Testamento, sendo que a primeira é nesse verso de Isaías 40, versículo 4. E é citado novamente em Jeremias, quando a gente lê: enganoso, que é a mesma palavra akob, é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, akob aí significa fraudulento, enganoso, poluído e tortuoso. E nós somos chamados pelo Senhor para sermos esses preparadores do caminho, essa voz que clama no deserto. Porque nós, como igreja, estamos vivendo um deserto. Nem aos templos nós podemos ir para cultuar o nosso Deus. Mas a nossa voz não está presa. Então você pode falar para sua mãe, para o seu pai, para os seus irmãos, para os seus amigos, para os seus familiares, porque você é a voz que clama no deserto. Você é a voz
que Deus está levantando nos últimos dias para aplanar o caminho tortuoso, para aplanar esses lugares escabrosos, para mudar tudo aquilo que está escabroso na sua família, na sua casa, na sua vizinhança, no seu círculo de amizade, no seu contágio social. Deus diz que todos os vales serão aterrados e todos os montes serão nivelados. Montes e montanhas significam nessa palavra o orgulho dos homens. Então todos os orgulhosos e altivos serão humilhados. E hoje nós estamos vivendo nessa condição de que todos nós estamos no mesmo patamar. Nós vemos pessoas que ainda estão nessa corrida pelos bens materiais, vemos. Mas o que a palavra de Deus fala a esse respeito? A palavra de Deus fala lá no Salmo 23 que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Que Ele nos faz repousar em verdes pastos, guia mansamente as águas tranquilas e refrigera a nossa alma, e que a bondade e a misericórdia vão nos seguir todos os dias da nossa vida. A palavra do Senhor fala também no Salmo que se nós entregarmos o nosso caminho ao Senhor e confiarmos nele, Ele vai realizar os desejos do nosso coração. E quando Deus diz que todos os vales serão aterrados e todos os montes serão nivelados, montes e montanhas significam o orgulho dos homens. Todos os orgulhosos e altivos serão humilhados. E isso nos faz lembrar o rei Uzias. Uzias, ele foi um rei que buscou a Deus, que agradou ao Senhor em muitas coisas. Mas, olha o que aconteceu com ele. Em 2 Crônicas, capítulo 26, o versículo 16, fala: mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para com a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Não era função do rei queimar incenso no altar de Deus, mas ele achou que ele já estava num nível, num patamar, que ele poderia fazer o que ele bem entendesse. E muitas vezes nós, como cristãos, mas eu já estou na igreja, eu já fiz a oração aceitando Jesus, eu não tenho mais que me arrepender de nada, eu não tenho mais que mudar nada, eu estou levando minha vida aqui de boa. Mas o que aconteceu com o rei Uzias? Que foi no momento do auge dele que ele errou, que se exaltou o coração dele, e isso se constituiu a própria ruína dele. E é por isso que o orgulho dos homens, o nosso orgulho nos leva à ruína, e isso não agrada ao Senhor. E é por esse motivo que todos os orgulhosos e altivos serão humilhados. E nós precisamos colocar diante do Senhor o nosso coração e pedir para que o Espírito Santo sonde o nosso coração, para que Ele veja se há algum caminho mau e nos endireite, que Ele venha nivelando tudo aquilo que quer se exaltar, que quer tomar a glória de Deus, que quer suplantar a vida do nosso irmão, do nosso cônjuge, do nosso familiar. Deus, Ele quer fazer algo novo na minha e na sua vida. E todo vale será exaltado. Os vales significam humildade. Aqueles que se humilham serão exaltados. E essa é uma grande oportunidade de dizer que o deserto nos ajudará a nos humilhar. Lá em Deuteronômio 8 fala que Deus nos leva para o deserto com um propósito. Quando o povo saiu do Egito, eles saíram do Egito, eles atravessaram o deserto. Deus não tinha a intenção de que eles ficassem naquele deserto todo aquele tempo, todos os 40 anos, mas por causa do que estava no coração, dos pecados, da cegueira espiritual, aquele povo ficou rodando ali pelo deserto até entrar na terra prometida. Mas no nome do Senhor Jesus, nós vamos sair dessa situação, desse deserto, vitoriosos, e nós vamos
nos conduzir, assim como Deus falou com o profeta Ezequiel, que ele mandou olhar para o vale de ossos secos. Deus trouxe o profeta Ezequiel a esse vale de ossos secos e perguntou-lhe: o que você está vendo, Ezequiel? Ezequiel viu ossos muito secos sem nenhuma carne. Isso representava toda a casa de Israel. Deus removeu todo o pedaço de carne do orgulho no vale da humildade. As pessoas disseram: nossos ossos estão secos, nossa esperança desvaneceu-se, estamos perdidos. E tem muitas pessoas aí fora que estão com esse mesmo sentimento. E você é a voz do caminho, você é a voz que vai endireitar os caminhos tortuosos, aplanar os caminhos tortuosos. Você é a voz que clama no deserto. Eles pareciam desesperados, que Deus, que pode fazer todas as coisas, olhou para Ezequiel e perguntou: será que esses ossos podem viver? Ezequiel talvez até tenha dito consigo mesmo: eles parecem tão acabados, Senhor, acho que eles não viverão. Mas eu não vou me atrever a falar para Deus sobre o que eu penso sobre o povo. Então ele sabiamente respondeu: ó meu Deus, somente o Senhor sabe. E você é essa voz de Ezequiel, que você pode estar olhando o vale de ossos secos. Esses ossos secos pode ser a vida financeira, a vida emocional, a vida familiar. Esse contexto que nós estamos vivendo de pandemia de Covid-19, e você pode estar vendo o seu futuro sem perspectiva, o futuro da humanidade sem perspectiva, mas eu quero te dizer nesse dia que você é a voz que clama no deserto. Volte para o caminho do Senhor, volte o seu coração para o Senhor, volte os seus olhos para o Senhor, eleve os seus olhos para os montes de onde virá o teu socorro. Seja essa voz profética. Então Deus disse para Ezequiel: profetiza a esses ossos e diz-lhes: ó ossos secos, ouçam a voz do Senhor. Então, meu amado, minha amada, você é essa voz que clama no deserto: convertei-vos, arrependei-vos, endireitai o caminho para o Senhor, voltem para o Senhor. Vamos nos voltar para o Senhor, para que Ele cumpra na nossa vida o seu propósito, para que cada um de nós tenha verdadeiramente fruto de arrependimento, fruto de mudança, que haja essa metanoia na nossa vida, na nossa história, e que sejamos essa voz que clama no deserto. Vamos endireitar, preparar o caminho do Senhor, vamos voltar para o caminho do Senhor. Então nós vamos voltar como? Para o caminho do Senhor, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, na nossa fala, no nosso procedimento. Então faça uma aliança, um pacto com Deus, de ter uma mudança evidente, de ter frutos de arrependimento na sua vida, de ter frutos de uma vida nova, porque as coisas velhas, a palavra de Deus diz, já passaram, eis que tudo se fez novo. Então seja a novidade da sua casa, seja a novidade do seu território, seja a novidade do seu coração, seja a novidade dos seus pensamentos, da sua fala. Então fale as novidades do eterno, fale as novidades de Deus sobre as suas circunstâncias. Seja esse, você é esse a quem Deus está chamando. Profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouçam a voz do Senhor. Seja bendito do Senhor, seja bendita do Senhor, que a glória do Senhor repouse sobre tua vida. Eu proclamo que o Espírito do Senhor Jeová está sobre ti, o espírito de sabedoria, de conselho, de temor do Senhor, de fortaleza. Você é blindado pelo Senhor, blindada pelo Altíssimo, porque a palavra do Senhor diz que nenhum mal te sucederá, nenhuma praga chegará na tua casa, porque você é a voz que clama no deserto: endireitai o caminho do Senhor, e todo o que está tortuoso vai se endireitar, vai ser aplanado. Os montes e os outeiros serão nivelados, todo tipo de arrogância, altivez será subjugado e se humilhará diante do Senhor, porque a palavra dele diz que
todo aquele que se humilha será exaltado. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer sobre a tua vida a luz dele e te dê paz. Shalom, shalom.